Hoje eu estou completando 42 anos de idade e dentre tantas coisas que eu poderia dizer nesse dia, eu quero compartilhar com você nesse vídeo 7 dicas ou 7 conselhos que de algum modo me ajudam e que eu acho que também podem ajudar você a deixar as coisas um pouco mais descomplicadas, um pouco mais simples ao longo da vida. A arte de cozinhar o arroz é milenar e existem várias formas de fazer isso, mas se você realmente quer dominar essa técnica, você precisa observar esses 5 princípios. Para cada medida de arroz, 2 de água, nem mais nem menos. Jamais, em hipótese alguma, lave o arroz. Se o arroz está sujo o suficiente para precisar ser lavado, isso significa que esse arroz não deve ser cozinhado. Refogue o arroz antes de adicionar água. Eu costumo usar óleo, sal e cebola. Algumas pessoas preferem usar alho no lugar da cebola, e isso fica a seu critério, mas jamais misture os dois. Isso é sacrilégio. Espere a água começar a ferver em fogo alto e abaixe o fogo. Sempre cozinhe o arroz em fogo baixo. Lembre-se, paciência é sinal de domínio da técnica. E a propósito, paciência não é uma virtude, é um preço que você tem que pagar diariamente. Então, das duas, uma, ou você vai pagar a contragosto, ou de boa vontade. Mexa-se. A menos que você não possa, movimente-se, estique-se, alongue-se. O ser humano é um bicho que precisa se mover para viver saudável, principalmente da cabeça. Corpo ativo, mente produtiva. É muito provável que a sua indisposição diária para executar certas tarefas é resultado direto do seu sedentarismo. Lembre-se, corpo ativo, mente produtiva. Normalmente, a gente aprende a amarrar o cadarço do nosso sapato da seguinte forma. A gente faz 2 lacinhos, como se fossem 2 orelhinhas, e faz um nó simples com os dois. Mas a vida me provou que mais cedo ou mais tarde, desse jeito, o cadarço acaba desamarrando. O jeito correto de amarrar os seus cadarços é da seguinte forma. Você vai fazer uma orelhinha e com a outra ponta do cadarço, você vai dar a volta por cima, passar por baixo, fazer o outro lacinho e passar por dentro do círculo que se formou. Desse jeito, dificilmente o seu cadarço vai desamarrar. Claro, você pode amarrar os seus cadarços do jeito que você quiser, mas eu duvido que você encontre uma forma mais eficiente do que essa. A propósito, uma vez eu ouvi que o caráter de uma pessoa se refletia nos calçados dela. É claro que isso é papo de bar e eu duvido que exista algum fundamento na realidade, mas de qualquer modo, acho que cabe a observação. Durma. Eu não estou falando só de deitar, fechar os olhos, adormecer e depois acordar com a cabeça cansada como se você não tivesse dormido. Eu estou falando de descansar, desligar os sentidos, dormir, aliviar a cabeça. O sono é o tipo de coisa que não dá para repor. Dormir mal, no longo prazo, pode comprometer a sua saúde mental e a sua capacidade cognitiva. Uma das piores atitudes que você pode ter na vida é acreditar que o dia que você morrer, você vai dormir. Se você não dormir, amigo, nem vida você vai ter. Lembre-se, mente relaxada, corpo consciente.
É biscoito ou é bolacha? Essa é uma questão extremamente polêmica, mas a resposta é bem simples. Biscoito é o nome do alimento e bolacha é o formato. Os mais antigos no Brasil vão lembrar que a gente costumava chamar, por exemplo, o disco de pizza de bolacha de pizza, ou o antigo disco de vinil de bolacha de vinil. Bolacha é o formato. Bolacha é como a gente chama um biscoito achatado. Na dúvida, é só você pegar os pacotes das principais marcas de biscoitos vendidas no mercado e tá escrito lá, biscoito. Claro, você pode chamar do jeito que você quiser, mas isso não vai mudar o fato de que o nome certo é biscoito. O escritor Douglas Adams, autor de O Guia do Mochileiro das Galáxias, certa vez admitiu numa entrevista que a escolha do número 42 não foi nada especial. Ele disse que um dia ele estava sentado, escrevendo o livro, olhando pela janela para o seu jardim e pensou, eu preciso de um número que seja fácil de dizer. E aí veio na cabeça 42 e ele simplesmente escreveu. Se você não sabe do que eu estou falando, deixa eu explicar rapidamente. Nessa obra, no Guia do Mochileiro das Galáxias, existe uma civilização que construiu um computador capaz de responder qualquer pergunta. E aí então eles fazem a pergunta mais importante de todas. Qual é o sentido da vida, do universo e tudo mais. E depois de milhares de anos, esse computador simplesmente responde 42. Em torno dessa brincadeira surgiu toda uma cultura para tentar explicar. E se você procurar na internet, você vai encontrar as explicações mais mirabolantes. Eu, por exemplo, tenho uma explicação como programador. Na informática, o caractere asterisco é frequentemente utilizado em algumas linguagens de programação como um caractere coringa, que representa tudo. Então, quando você precisa escrever um comando de busca em que você quer trazer tudo de uma tabela, por exemplo, você simplesmente escreve o comando incluindo asterisco para dizer que você deseja tudo. E na informática, o código ASCII para o caractere asterisco é 42. Então poderia fazer todo sentido, por dois motivos. O primeiro é que o próprio Douglas Adams era um entusiasta da informática. E a segunda razão, se a gente pensar, é qual é a resposta para a vida, o universo e tudo mais, se não tudo? É claro que tudo é uma grande brincadeira, mas alguns fãs não admitem que não existiu uma razão especial e contrariam o próprio autor. E isso seria uma evidência clara de uma característica muito humana. A nossa relação com qualquer tipo de conhecimento ou ideia se dá de forma emocional. As ideias e os pensamentos que a gente carrega na nossa cabeça não são fruto de um processo racional, mas de um processo emocional. Então, se você quer entender o que se passa na sua cabeça, olha para os seus pensamentos e reflete sobre as emoções atreladas a esses pensamentos. Lembre-se, racionalidade não é a ausência de emoção, mas o domínio. Não no sentido de poder, mas de pensar. E o conselho mais importante que eu posso te dar no dia de hoje é: não leve a sério demais o que as pessoas dizem, principalmente na internet. Encontre um jeito de você usar a sua própria cabeça para entender o que é bom ou o que não é para a sua própria vida.